Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Tito 1, do 10 ao 16. Vamos fazer a leitura. Eu vou fazer assim, eu vou ler um pouco antes. A exposição vai se concentrar do 10 ao 16. Mas eu vou fazer uma leitura um pouquinho antes, só para melhorar a compreensão desse texto. Eu vou ler do 8 até o 16. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Vamos mais uma vez na oração? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz, Pai amado. É o meio pelo qual o Senhor aprove o Senhor nos salvar, Pai amado, e também nos transformar, Pai. Seu Espírito Santo, Pai amado, traga um entendimento, verdadeiro entendimento da Tua palavra nesta noite e aplique nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos dando continuidade à carta de Tito nesta noite. Vamos expor o texto de Tito, que a gente leu de o texto de Tito 1, do 10 ao 16. Nós já vimos que esta carta ela foi escrita por Paulo para Tito, que foi para Creta, uma enorme ilha na costa da Grécia, para restaurar a ordem em uma rede de igrejas domésticas que passava por problemas, dentre os quais a presença de falsos mestres pervertendo o evangelho, compartilhando falsas doutrinas. O texto não nos diz especificamente quais são essas falsas doutrinas, mas nos dá uma direção quando ele fala acerca da circuncisão. Esta não é uma referência a cristãos judeus de um modo geral, né? Ela é uma referência aos cristãos judeus que acreditavam que a circuncisão era precisa para ser salvo, né? O povo de Creta era muito conhecido por suas traições, ganância, violência e corrupção sexual. Eles eram um povo perverso e traiçoeiros, corruptos e pervertidos. Porém, o ponto de vista de Paulo, a ilha de Creta era um ponto estratégico para dar início ao trabalho com várias igrejas. Por quê? Porque tinha vários portos ali, onde dava acesso a várias regiões, né? Creta é como se fosse um ponto central. Tinha vários portos e dava acesso a várias regiões. Então, ali passava um fluxo de pessoas grande, é uma rota comercial também, né? O que favorecia ali a propagação do evangelho, porque como passava gente de todas as regiões, Paulo via ali um ponto estratégico justamente por isso, porque
como o cristianismo podia ser levado para várias regiões. Não está explícito nesse texto, mas em algum momento da história, estas igrejas ficaram sob a liderança de cretenses corruptos, que se julgavam cristãos, mas estavam pervertendo a sã doutrina, pervertendo o evangelho. Como vimos na pregação passada, uma das atribuições que Paulo dá a Tito, por intermédio desta carta, é de escolher homens para o cargo de presbíteros. E nos versos que antecedem esse texto que nós vamos expor, Paulo descreve características, virtudes que um homem precisa ter para se tornar presbítero. Aqui no 9, ele diz, aqui no verso 9, né? Ser apegado à palavra, fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem o ensino. Um pouco mais para trás, ele descreve mais virtudes de um pregador, de um homem que almejava ser presbítero, né? Portanto, nessa exposição, eu quero usar como base a seguinte verdade: uma vida de piedade e virtudes, como fruto da ação do Espírito Santo por meio da exposição ao Evangelho, está em constante e profundo contraste com a vida de quem é nutrido por falsos ensinos. Uma vida de uma pessoa que almeja o pastorado, ou então de um cristão, não só de quem almeja o episcopado, mas de um cristão, ela está em constante contraste, vivendo de forma contrária à vida daqueles homens que são nutridos pelo falso ensino. Por isso Paulo tem uma urgência, por isso Paulo ele é direto nessa carta. Vamos ver aqui o verso 10 e 11. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que eles calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Meditando nessas palavras aqui, nesses versos que eu acabei de ler, é possível sentir a seriedade do problema e o zelo que Paulo tem com a igreja. E perceber o potencial destrutivo que os falsos ensinos têm sobre a vida das pessoas. No verso 10, vemos que não existe uma intenção de passar panos quentes ou de passar a mão na cabeça de falsos profetas, de homens insubordinados e mentirosos. É só olhar para os adjetivos usados por Paulo: insubordinados, enganadores, gananciosos. E esses são os primeiros. No verso 12 tem mais alguns adjetivos proferidos por um próprio cretense, um profeta deles mesmos, que Paulo cita e endossa como verdade. Eles falam também, ele cita mais alguns adjetivos, como feras terríveis, comilões, preguiçosos. Estes são mais uns adjetivos usados para referir-se aos cretenses. E esses aqui foram citados pelo um cretense mesmo, pelo um profeta deles. E está aqui no verso 12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Tito está diante de um povo mau e perverso e ganancioso. Apesar do texto não dizer de forma explícita qual é o falso ensino, ele é enfático em dizer o que estava sendo ensinado era enganação. E pervertia casas inteiras. E que aquilo não devia ser ensinado. Portanto, aí vemos
que estava sendo ensinado era contrário ao que é tido por dever de um cristão ensinar. O ensinamento desses falsos mestres estava pervertendo o ensino verdadeiro, que é o da palavra do Senhor. E veja também que o ensino está ligado às ações. Não é um ensino simples para a gente ter mais conhecimentos, para dizer que eu sei mais, ou então para mim apenas saber mais. Não estava ligado a esse tipo de ensino só para isso, só com essa atitude. Todo o ensino estava intrinsecamente ligado às ações. Todo conhecimento, ele tinha que refletir de forma prática na vida do cristão. Veja aqui que não é um ensino para simples conhecimento, como se fosse estudar para uma prova, para testar o que ficou retido na mente. Na exposição passada, nós vimos que todo conhecimento da palavra deve refletir em ações na vida de um homem. Paulo detalha para Tito todo tipo de ação que um homem tem que praticar, como resposta ao evangelho, se desejar ser presbítero. A gente viu na exposição do Mateus, na semana passada, que Paulo fez uma lista de ações que um homem precisava praticar para que e isso tinha que ser reflexo, fruto do evangelho, fruto de uma ação do Espírito, e para que ele pudesse estar qualificado para ser um presbítero. O evangelho, ele deveria ser irrepreensível, não arrogante, não apegado a vinho, etc. E aqui vemos que os falsos ensinos também têm seus efeitos refletidos em ações na vida de uma pessoa. O falso ensino ele também reflete em ações. Então, todo o ensino ele deve refletir em ações, ao ponto de que se eu não estou realmente aprendendo a palavra, entendendo o evangelho de forma verdadeira, as minhas ações não vão ser condizentes com o que o evangelho espera. Vão ser condizentes com uma pessoa impiedosa, por causa que eu não estou entendendo o evangelho de forma plena, verdadeira. O conhecimento, ele não é só para simples conhecimento, ele tem que refletir em uma ação. A nossa vida tem que ser prática de fé. A nossa fé, a gente aumenta aqui com a palavra do Senhor, com a graça do Senhor na nossa vida. E essa fé, ela tem que refletir em prática, não só para a gente saber mais conhecimento. Meus irmãos, todo conhecimento que absorvemos da palavra de Deus não é para simples conhecimento, não é para mostrar que sei mais do que outro. Todo conhecimento é para refletir em nosso modo de viver. Nós somos chamados para viver em santidade. E isto é graça do Senhor. A palavra de Deus que nos salvou é a mesma que nos santifica, que nos conduz para uma vida de santidade. Nos leva a viver de modo digno do Evangelho. Diante desses falsos ensinos, Paulo instrui Tito a fazer calar esses falsos profetas. Porque estão causando um dano enorme, pervertendo casas inteiras, motivados pelas suas ganâncias. A pior das consequências havia se tornado realidade em Creta. Aquelas doutrinas falsas, pregadas ou ensinadas por pessoas sem compromisso com Cristo e sua igreja, estavam confundindo pessoas e famílias. Famílias inteiras, disse Paulo, estavam sendo destruídas na fé. Estavam trocando Cristo por outras ideias de salvação. Sem qualquer respeito às Escrituras, vários outros pregadores de hoje estão aí pela televisão, né? Levando para dentro de nossas casas aí falsos ensinos e doutrinas, deixando já pronta entrega dentro dos lares, né? Essas falsas doutrinas.
desnutrindo famílias inteiras. E quem sabe algum de nós não esteja bebendo desta fonte. É completamente lamentável ver pessoas trocando a viva palavra pelas lendas de gente falsa e gananciosa. Vejam o verso 11 aqui, vamos ler o verso 11 aqui. É precioso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Esses falsos profetas estão comprometidos com o seu ganho pessoal, não ligando para nada além do seu benefício próprio, sua luxúria, seus deleites. Muitos dão ouvidos a estes falsos ensinos, porque também estão dando atenção às suas necessidades, seus desejos pecaminosos, sua falta de disposição de ter uma vida de piedade. Você já prestou atenção na forma como os estelionatários agem? Os estelionatários, hoje eles têm vários golpes, né? Todo dia eles inventam um golpe novo. Mas se a gente parar para prestar atenção, tem uma similaridade, uma coisa que é similar em todos os golpes. Eles sempre estão prometendo algum benefício, algum dinheiro fácil, alguma forma de ganhar um dinheiro. Você ganhou um carro numa promoção do Leite Ninho. Já aconteceu isso com uma empregada do meu primo. Aí eu fui falar para ela eu disse, não, isso é golpe. Aí ela olhou para mim e disse, tu é daqueles que acredita que pobre nunca vai ganhar nada. Aí ela pediu R$100 para meu primo sabia que era golpe, aí ele ficou sem jeito. Ele disse, o que eu faço, Tiago? Eu disse assim, rapaz, eu fui falar para ela, mas ela acreditou, ela queria ganhar aquele carro, ela achou que ia ganhar aquele carro de forma pouca, ligou, aí ele deu R$100, daqui a pouco ela foi lá embaixo, disse que voltou, pediu mais 100, aí ele deu 200, aí no terceiro ele disse, não vou dar não, porque eu sei que isso é golpe, eles estão te enganando. Aí ela, de alguma forma, o coração dela estava querendo, era uma esperança de ganhar alguma coisa fácil, né? E assim, todos os golpes, a maioria dos estelionatários, todos os estelionatários usam dessa habilidade de prometer algo que tu vai ganhar em troca. E no final, quando a gente vai ver, tem um golpe ali por trás, de alguma forma tem um golpe e a gente é lesado. A gente é prejudicado. Isso parece engenhoso, né? Isso aí eu não sei, eu fico pensando onde será que a pessoa tirou essa ideia. Acontece que isso é muito familiar ao pecado, que vem com uma proposta de atender uma demanda satisfatória para a nossa carne. O pecado vem com esse mesmo intuito. Ele vem para dar uma alegria momentânea, vem atender uma demanda ali da carne, a gente tem uma falsa ilusão de satisfação, mas no final a gente está pagando um preço muito caro se a gente cair nesse golpe do pecado. Porque ali se a gente for parar, ver essa similaridade entre o estelionatário e o pecado, é a mesma coisa. A gente tem uma intenção de querer ganhar alguma coisa, atender a nossa demanda pecaminosa, algum desejo, alguma coisa. E o pecado cobra caro, né? O salário do pecado é a morte. Uma das responsabilidades dos líderes cristãos é impedir que o falso ensino tenha palanque na igreja. Na igreja não é espaço para a disseminação de doutrinas enganosas. A integridade da palavra de Deus deve ser preservada e qualquer ensino que desvie da verdade deve ser prontamente confrontado e rejeitado. Qualquer ensino que desvie da verdade dentro da igreja, não só eu faço assim, como pelos pastores, ainda não sou, mas um dia serei, se Deus quiser. Mas não só a responsabilidade dos líderes espirituais, mas também dos irmãos de rejeitar falsos ensinos. Entendeu? Não é uma responsabilidade só dos pastores, é a responsabilidade do pastor de ser fiel à palavra, isso aí sem dúvida. Mas os irmãos também têm responsabilidade de rejeitar falsos ensinos. A igreja deve ser um guardião da verdade bíblica. Ensinos que distorcem ou contradizem as Escrituras não devem encontrar acolhida, pois a pureza do Evangelho é essencial para a saúde espiritual da congregação. Se nós queremos contribuir para ter uma igreja saudável,
Não podemos acolher falsos ensinos, nem no púlpito, nem nos bastidores. A gente não deve acolher falsos ensinos, nem no púlpito, nem por parte dos pastores, nem por parte de irmãos trazendo falsos ensinos para dentro da igreja, ali pelos bastidores. Isso deve ser combatido e Paulo vai mostrar mais para frente aqui como a gente combate isso. Sobre o pastor recai uma responsabilidade enorme de ser fiel à palavra de Deus. Em 1 Timóteo do 4,16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo assim te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Isso aqui é de 1 Timóteo 4,16, é uma carta que Paulo também escreve para pastores. 2 Timóteo 2,15 fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem ensina falsas doutrinas é corrupto, pecador e está vivendo para atender suas demandas pecaminosas. E quem dá ouvido a falsas doutrinas também está seduzido pelas demandas pecaminosas. Nós podemos perceber muitas pessoas seguindo a teologia da prosperidade. Porque é uma teologia onde você finge que quer Deus, mas na verdade quer uma vida próspera, sem problemas, bem-sucedido. Sim, porque a teologia da prosperidade não tem Mateus 5, 10, 12, que fala: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Na teologia da prosperidade também não tem Mateus 24, 9. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Mateus 24, 9 é um contexto de final dos tempos, né? Mas o ponto aqui é que na teologia da prosperidade você não vai ver isso, porque você vai ter uma vida plena aqui, próspera, desvirtuando o que o Evangelho fala. Não estou dizendo que não podemos ser prósperos, porque seguimos a Cristo. O ponto é que esse não é o foco do Evangelho. O Evangelho nos chama para morrer para o mundo e nascer para Cristo. E para viver uma vida de piedade, vivendo de maneira que eu glorifique o nome do Senhor em todas as áreas da minha vida. No meu casamento, no meu trabalho, na criação das minhas filhas. E todos nós, o Evangelho nos chama para isso, para a gente glorificar o nome do Senhor no nosso viver. A gente viver de modo que seja digno do Evangelho. Esse modo de viver, ele é graça do Senhor. Isso é produzido pelo próprio conhecimento da vontade do Senhor e o agir do Espírito Santo, fazendo nós crescermos em maturidade espiritual, promovendo o entendimento dessa palavra. Lá em Colossenses 3 fala isso. Quando um profeta, aqui agora continuando, e os cretenses tinham inclinação para o mal, como podemos ver no verso 12 a 14. Vou ler aqui 12 a 14. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Quando um profeta deles mesmos fala abertamente sobre eles mesmos, provavelmente
era Epimênides, de Creta, embora algumas pessoas tenham questionado disso. Uma vez que os escritos de Epimênides são conhecidos somente por meio de citações suas em outros autores, e não aqui no Paulo. É evidente que nestes versos Paulo fala em termos gerais. Não se trata de uma verdade sobre cada indivíduo que habita em Creta. Ali está falando em modos gerais. Com certeza, em Creta tinha já cretenses já convertidos, né? Não todos estavam nessa situação. Repreender com firmeza é essencial para corrigir desvios e promover a saúde espiritual da comunidade. A repreensão não é um ato de desprezo, mas um esforço para restaurar a pureza e a integridade da fé. A repreensão, quando feita com base na verdade e no amor, é uma expressão genuína de cuidado e preocupação espiritual. Em Hebreus 12:6, lemos que porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A correção divina é a representação, a correção divina e a repreensão na igreja deve seguir os mesmos princípios, visando sempre a restauração e o crescimento espiritual dos membros. Aqui no verso 15, nós vemos que, deixa eu ler, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Mentes e consciências corrompidas. Esta é a explicação que Paulo dá para a teimosia em rejeitar a verdade bíblica, para dar ouvidos às falsas doutrinas e, o pior, espalhá-las como se fossem palavra de Deus. Nós somos incapazes de nos voltar para Deus por nossa própria força. Precisamos da graça de Deus para nos salvar e para nos santificar. Veja, meus amigos, todas as alianças feitas com os homens foram quebradas pelos homens, mas Deus permaneceu fiel a todas as alianças. Nós caímos junto com Adão. Cada ato da maravilhosa obra da salvação é graça do Senhor. Vejam só, Cristo desceu para morrer no nosso lugar. A ira que era reservada para nós, que era que nós merecíamos, foi derramada sobre Cristo. Cristo ressuscitou e subiu aos céus, mas deixou o Espírito Santo aqui para nos ajudar. Ele deixou também a poderosa palavra dele, que é o meio que nós podemos ser salvos e voltar para a presença do Senhor. E o meio também pelo qual nós nos santificamos. Nossa participação na salvação é zero. Ou melhor, a gente ainda consegue atrapalhar, né? A gente vai atrapalhando os planos de Deus. Porque nós, longe de Cristo, nós só ladeira abaixo. A nossa santificação fica evidente que só é possível se nós estivermos em relacionamento com Cristo, se o Senhor estiver derramando graça sobre as nossas vidas. Se for por nossas forças, não é um Tiago disciplinado que vai conseguir ter uma vida de piedade, não. É Cristo agindo no meu coração que vai fazer eu ser um homem mais piedoso, um marido melhor, um pai melhor, um irmão aqui também melhor. É o Senhor trabalhando nas nossas vidas. Não é nossas forças, não é disciplina, não é força de vontade. Nada que venha das nossas próprias forças vai nos levar mais perto de Cristo. Pelo contrário, por mais força que a gente ponha, a gente só vai em direção contrária. Mesmo depois de regenerados, nós precisamos da graça para frutificar em boas obras. Por isso, não podemos estar dando ouvido a conselhos de pessoas que não conhecem o Senhor. Não devemos seguir o conselho de quem não tem um relacionamento com Deus.
pois suas orientações podem desviar-nos da verdade e da vontade divina. Porque os ímpios, eles têm a sua consciência e sua mente já corrompidos. Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No verso 16, ele fala que afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Paulo destaca que estes homens têm atitudes que demonstram que não conhecem a Deus, tornando-se detestáveis, desobedientes e desqualificados para toda boa obra, embora falem coisas como se fossem de Deus na prática. Não o são, ou seja, não são de Deus, nem suas doutrinas, ou provavelmente nem eles mesmos conheceram a salvação. E de submissão ao evangelho bíblico. Ficou meio estranho aqui, mas é isso. Nem eles mesmos eram salvos e viviam submissos ao verdadeiro evangelho. A ligação inseparável aqui entre fé e prática, crença e comportamento, essa verdade é a base para a criação, é a base para a crítica de Paulo ao falso ensino, bem como para a sua instrução sobre a vida cristã e as qualificações para os líderes da igreja. Essa fé e prática tem que andar junto. A fé e a prática, elas têm que estar na vida do cristão. Ao ponto de que as nossas práticas, elas podem refletir se nós temos realmente relacionamento com Deus ou não. E a gente fala com cuidado porque as obras sem a fé, a fé sem obras é morta, mas as obras sem a fé é religiosidade. Então a gente não pode partir para o ponto de que só as obras que vão nos salvar. As obras não têm poder para nos salvar. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos praticar a nossa fé. Nós precisamos realmente viver de forma que fica evidente que o que a nossa boca fala, as nossas ações refletem. Bem próximo, nossa vida, nossas ações têm que estar o mais próximo possível do que a gente prega, da nossa profissão de fé. A verdadeira fé se manifesta em um comportamento consistente com os ensinamentos de Cristo. A conexão entre crença e prática é vital para garantir que a vida cristã não seja apenas uma questão de palavras, mas de ações que evidenciem a transformação interna. Paulo destaca essa verdade ao criticar o falso ensino e ao orientar sobre como os líderes devem viver de acordo com a fé que professam. A prática cristã deve alinhar-se com a doutrina que se ensina. Caso contrário, o testemunho de fé torna-se vazio e desprovido de poder. Paulo critica o ensino falso e define as qualificações para líderes da igreja, com base na necessidade de uma congruência real entre as crenças professada e o comportamento vivido, enfatizando que a vida cristã deve refletir a verdade do Evangelho. Então, meus irmãos, quero pedir que vocês certifiquem de que a vida de vocês esteja, as ações, o viver de vocês esteja bem próximo do que, o mais próximo possível do que é pregado. E que a busca por essa santidade seja também algo nas nossas vidas diário, seja essa busca pelo viver digno do Evangelho, pela vida de virtudes, é algo que nós somos chamados para viver dessa forma, porque o poder de Deus que nos salvou,
ele é o mesmo que nos leva a viver de forma a glorificar o nome do Senhor. E para hoje é essa mensagem que eu quero deixar, dizer que nós precisamos realmente expelir todo falso ensino das nossas vidas, e para isso nós temos a maior arma, que é a palavra do Senhor, que é a verdade, porque é com ela que nós combatemos qualquer falso ensino. É com ela que nós vamos conseguir realmente vencer a mentira, a falsa doutrina, e conseguir também crescer em uma vida de santidade. Muito bem, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Pai amado, obrigado, Senhor, porque através dela, Senhor, o Senhor nos salvou, Pai amado. E porque através dela também, Senhor, o Senhor nos santifica, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra, Pai amado, venha gerar transformação em nossos corações, Pai amado. Que nós possamos, Pai amado, querer, Pai amado, viver de forma digna, Senhor, e querer, Pai amado, viver, que nossas ações, Pai amado, reflitam, Pai amado, a nossa profissão de fé, Senhor. Reflitam, Senhor, uma vida contigo, Senhor. Uma vida transformada pelo poder do teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.